História de Cuba e do período pré-colombiano aos dias atuais. Cuba antes da colonização. Antes da chegada dos europeus, a ilha de Cuba era habitada por povos indígenas, principalmente taínos, ciboneis e guanarratabês. Eles viviam da agricultura, pesca e coleta, com uma organização social simples e forte ligação com a natureza. Colonização espanhola, século XV e XIX. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à ilha durante sua primeira viagem à América. Pouco depois, a Espanha colonizou Cuba, transformando-o em um importante centro estratégico do Caribe. A colonização trouxe exploração dos povos indígenas, que quase desapareceram. Introdução da escravidão africana. Economia baseada no açúcar e no tabaco. Cuba tornou-se uma das colônias mais valiosas da Espanha. Lutas pela independência. No século XIX, surgiram movimentos para libertar Cuba do domínio espanhol. Os principais conflitos foram: Guerra dos 10 Anos, de 1868 a 1878. Guerra de Independência, de 1895 a 1898, liderada por José Martí. A guerra terminou com a intervenção dos Estados Unidos, que derrotaram a Espanha. Cubano Independência e influência dos Estados Unidos. Em 1902, Cuba tornou-se oficialmente independente, mas os Estados Unidos mantiveram forte influência política e econômica, inclusive com bases militares como Guantánamo. O país enfrentou instabilidade política, golpes de Estado, dependência econômica dos Estados Unidos, ditadura de Fulgêncio Batista. Nos anos 1950, Fulgêncio Batista governou Cuba como ditador, apoiado pelos Estados Unidos. Seu governo foi marcado por corrupção, repressão política, grande desigualdade social. Revolução Cubana, de 1953 a 1959. A insatisfação popular levou à Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Em 1959, Batista fugiu do país e os revolucionários tomaram o poder. Cuba socialista e Guerra Fria. Após a Revolução, Cuba adotou o socialismo, alinhando-se à União Soviética. Isso causou rompimento com os Estados Unidos. Embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, vigente até hoje. Eventos marcantes. Invasão da Baía dos Porcos, de 1961. Crise dos mísseis, de 1962, que quase levou a uma guerra nuclear. Educação, saúde e economia. O governo socialista priorizou educação gratuita, saúde pública universal. Por outro lado, Cuba enfrentou falta de liberdade política, crises econômicas, escassez de produtos, fim da URSS e crise. Com o fim da União Soviética em 1991, Cuba entrou no chamado período especial, com forte crise econômica, falta de alimentos e energia. Mudanças recentes. Após décadas no poder, Fidel Castro se afastou, e seu irmão Raul Castro assumiu, iniciando algumas reformas econômicas. Nos últimos anos, houve abertura limitada ao setor privado. Protestos populares por melhores condições de vida. Continuidade do sistema socialista sob novos líderes. Cuba hoje.
Atualmente, Cuba continua sendo um Estado socialista, enfrentando desafios econômicos, sanções internacionais e debates sobre democracia, liberdade e desenvolvimento. Conclusão: a história de Cuba é marcada por colonização, lutas por independência, revolução e resistência. O país teve grandes conquistas sociais, mas também enfrenta críticas e dificuldades, tornando-se um dos casos mais discutidos da história contemporânea.